Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre Vale 3, comentar um pouco sobre o relatório de produção e vendas da empresa. Muitos de vocês perguntam para mim, dentro do Instagram, dentro do TikTok, Léo, da onde que você levanta todos esses dados que você passa para gente? Como que você faz essa investigação? Como que você levanta informações sobre a empresa relevante? Todas as informações, pessoal, elas estão disponíveis para consulta pública, tá? Qualquer pessoa que quiser ter as informações que eu falo nos vídeos, elas podem ter através dos relatórios, dos indicadores, e tudo isso é muito simples da pessoa ter, basta ela querer, tá? Até o Barsi mesmo, ele traz bastante no livro dele, o Rei dos Dividendos, que muitas vezes as pessoas perguntavam para ele, Barsi, você estava tendo informação privilegiada? Não, não estava, ele só lia todos os relatórios. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, mostrando para você como que a gente faz o levantamento de todas as informações que nós passamos para vocês. Primeiro relatório que a gente tem que ler é o relatório de produção e vendas, tá? Produção e vendas. Dentro da produção e vendas, a gente teve uma queda de 4% na produção da Vale. Aqui embaixo ela vai explicar um pouco da queda, né? Mas o principal fator agravante na queda da produção dela foi uma falha pontual no sistema de correia transportadora no S11D em agosto, com impacto de mais ou menos 2.000 toneladas métricas, tá? Se a gente for ver essas 2.000 toneladas métricas, seria basicamente a diferença que ela teve do terceiro trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2022, bem próximo. Então, foi uma falha pontual, por isso que as empresas de mineração e indústria costumam investir muito na parte de manutenção preventiva. Quando nós falamos de uma indústria, a manutenção preventiva está muito relacionada a você evitar paradas na linha. A manutenção preventiva ela é mais barata normalmente do que a manutenção corretiva. É mais fácil você ir corrigindo algo que está funcionando do que você deixar parar, estragar para depois corrigir. E além disso, a gente tem os custos indiretos dessa manutenção corretiva, que seria uma parada da linha. Então imagine o seguinte, pessoal, uma empresa ela fica 3 dias sem operar por causa de uma falha pontual no equipamento. Tudo isso tem um custo extremamente alto e a empresa não consegue recuperar muitas vezes essa produção. Vamos imaginar o seguinte cenário, pessoal, 100% de produção dentro de um mês, e a gente vai trabalhar 24 dias dentro desse mês, tá? Então a gente vai ter mais ou menos 4% de produção em cada dia para que no mês totalize o 100% da produção gerada. Um dia dessa empresa parada já geraria essa queda de 4% de diminuição. O que é importante a gente saber enquanto investidor, pessoal? Além de ser investidores, a gente tem que olhar com olhos de administradores do negócio, tá, pessoal? Muitas pessoas focam somente na parte contábil, mas empresa, pessoal, a gente tem que entender que a gente tem que olhar como contador, como administrador, como CEO, como investidor, para entender todas as suas vertentes. Então, para quem já trabalhou numa indústria, para quem já trabalhou numa indústria maior, grande, a gente sabe que um dia de parada é muito comum quando tem algumas falhas pontuais que não poderiam ser evitadas através de uma manutenção preventiva, por exemplo, né? Isso é bem normal de acontecer. Por que na Vale impacta muito essa queda de produção? Assim como a gente fala em indústria e mineração, existem muito custo fixo envolvido. Esses custos fixos eles são diluídos de acordo com a quantidade de produto feito naquele período, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar em conta administrador, a gente tem uma fórmula que a gente chama de break-even point, que é basicamente o ponto de equilíbrio. A partir daquele momento, a empresa consegue pagar todos os custos fixos dela, seja de salários, locação, arrendamento e tudo mais, e começa a dar lucro, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa no produto, a gente tem o custo daquele produto, tá? O custo de produzir, de mão de obra, de matéria-prima, e sobra a margem de contribuição para nós. Essa margem de contribuição, ela sobra antes que a gente pague os custos fixos, tá? Todo produto, quanto maior o valor de venda e menor o custo de produção, maior a margem de contribuição. E essa margem de contribuição vai ser utilizada para pagar os custos fixos e assim sobrar o lucro líquido para a gente, investidores, acionistas, administradores, tá? Então é muito importante a gente entender que uma empresa nesse parâmetro igual a Vale, ela precisa produzir muito para diluir seu custo de produção. Se a gente for ver, a produção dela foi super otimista em comparação ao segundo trimestre de 2023 e com o terceiro trimestre de 2022, tá? Para quem não lembra, já falei em muitos relatórios, a Vale desde o ano passado vem divulgando bastante manutenção preventiva, paradas para fazer manutenções, então eu acredito que realmente foi uma parada pontual que a Vale já deve estar correndo atrás para corrigir e evitar que isso aconteça novamente, tá? Além disso, o que é importante a gente ressaltar que a venda do minério de ferro e Pelotas foram maior, tá? Então a gente consegue ver aqui que a gente vendeu 69.714 mil toneladas métricas em comparação com o segundo trimestre de 2023, que a gente vendeu 63.329 e vendemos mais também que o terceiro trimestre de 2022. Se a gente for comparar os 9 primeiros meses de 2023 com os 9 primeiros meses de 2022,
2022 a gente vendeu mais porque o primeiro trimestre foi bem otimista dentro desse ano, tá? Então, assim, realmente, se a gente for ver, pessoal, é um resultado super bom de vendas, tá? Eu tinha até projetado já a parte da receita líquida, né, de vendas da Vale, e a gente vai falar um pouquinho depois também. Além disso, o que é importante a gente entender, pessoal? Além do aumento de vendas, ela teve um aumento no preço das vendas, tá? Isso é muito importante porque acontece, uma empresa de commodity, ela não escolhe o valor do produto. Diferente quando você entra no Magazine Luiza da vida, por exemplo, que ela pode colocar o valor que ela quer de venda e algumas pessoas vão optar por comprar dela por ser um diferencial de atendimento, de prazo de entrega. A Vale em si, ela é um produto de commodity, pessoal. O que dita o valor do commodity é o mercado. Se o mercado está falando que vai comprar por 100, a Vale não vai conseguir vender por 300. Isso é impossível, porque o produto ele não tem tanta diferenciação. Por mais que os minérios de ferro da Vale é considerado os melhores minérios de ferro do mundo, não tem uma diferenciação tão grande ao ponto de você pagar 3, 4 vezes o valor, tá? Não tem um valor agregado tão grande, tudo bem? Então, realmente esse aumento aqui no valor de vendas foi muito interessante pra gente, tá? Então, basicamente isso. Existem alguns outros minérios, pessoal, que a Vale tem, a parte de cobre e níquel, né, e os subprodutos como ouro e prata, só que isso não interfere diretamente no resultado da Vale, tá? Se a gente for ver, hoje o core business da Vale é a parte de minérios de ferro. O metal de transição energética, que seria o cobre e o níquel, estão em segundo plano no momento, estão fazendo investimentos massivos para que isso se torne próximo ali ao core business, né? Mas por enquanto não está conseguindo impactar diretamente na receita. Se a gente for pegar, por exemplo, pessoal, caiu 10% na cotação do minério de ferro. Vai ser quase que uma queda em 10% na receita da Vale. Já se tiver uma queda de 20% no cobre, não vai representar 2, 3% da receita da Vale, porque está muito concentrada, por exemplo, na parte de minério de ferro, beleza? Então, na minha visão, foi um relatório muito positivo, tá? Eu acredito que assim, não tenha nada que a gente precisa se preocupar aqui, tá? Eu acredito que seja um resultado bem legal e eu, enquanto investidor, fiquei bem satisfeito com esse resultado também. Para quem me acompanha no Instagram, TikTok, viu que eu fiz uma projeção da receita líquida de vendas da Vale de 10 bilhões de dólares, tá? Isso você pode ver entrando no meu TikTok, no meu Instagram, @PassoniLeonardo no Instagram, ou Leonardo Passoni no TikTok, tá? E a gente teve uma projeção bem próxima à realidade. Ele tinha um valor alto, mas foi uma projeção bem aproximada mesmo, tá? A gente teve um resultado operacional bem interessante, tá? Em comparação aos demais períodos. A gente teve um lucro bem maior do que no segundo trimestre de 2023. A gente teve um lucro aqui mais ou menos 50% menor em comparação ao terceiro trimestre de 2022. Por que a gente teve essa redução no lucro, pessoal? Tudo isso está envolvendo os investimentos que a Vale está fazendo, tá, pessoal? Para quem não sabe, a Vale em si, ela precisa fazer investimentos, principalmente agora que ela está migrando para os metais de transição energética também. Isso demanda um alto investimento em CAPEX, em ampliação, e tudo isso vai trazer retorno futuro. No presente é só despendimento de dinheiro, tá? Então, por exemplo, aqui ela fez um investimento de 1,5 bilhões de dólares no terceiro trimestre, incluindo investimentos de crescimento e manutenção, 0,3 bilhões maior ao ano, tá? Principalmente com o resultado do progresso contínuo de projetos chaves. Então é importante a gente saber que a Vale está fazendo investimento, por isso a gente pode esperar um lucro menor nos próximos períodos, justamente pelos investimentos que ela está realizando, tá, pessoal? Sendo sincero para você, não tem nada aqui que me preocupa muito. É uma empresa que, querendo ou não, ela é bem alavancada em questão de dívida, justamente pelos arrendamentos e tudo mais, mas é algo que está dentro dos parâmetros dela, tá? Não tem nada preocupante aqui analisando dentro do meu relatório. Além disso, pessoal, a gente teve um pagamento aqui de juros sobre capital próprio. Além disso, pessoal, ela já anunciou a distribuição de 2 bilhões de dólares de dividendo e JCP próprio a serem pagos no dia 1º de dezembro, tá? Pessoal, esse aqui é o fato relevante que ela anunciou, tá? Então, ela anunciou aqui o pagamento de 2,33 por cota, sendo 1,56 reais de dividendo e 0,76 de JCP. Então, realmente vai dar mais ou menos aquilo lá mesmo, 2,28, algo nesse sentido. Então, um resultado extremamente positivo para quem foca em dividendo utilizando a Vale, tá? E esses dividendos eles vão estar disponíveis para quem comprar as ações até dia 21 de novembro, tá? Então, se você comprar até dia 21 de novembro, você vai receber esse dividendo. O que vale ressaltar, pessoal? Quando a empresa anuncia esse pagamento de dividendo, normalmente já tem um valor aumentado nas suas cotas. Então, ela saiu aqui, por exemplo, R$ 65,00 para R$ 67,57. Então, o valor de dividendo que você vai receber já foi embutido no valor da cota só com essa divulgação do mercado. Então, se você vai comprar só por causa dos dividendos que vai ser pago, eu recomendo que você dê uma pensada, porque talvez não valha a pena se você for comprar só por isso, tá?
Além disso, o que é importante ressaltar é que ela tem um programa de recompra de ação bem massivo aberto, tá? De 500 milhões de ações, e esse programa é o terceiro programa de recompras de ações no trimestre, e ele tem, né, até a data do relatório, 72% de conclusão, tá? Então, é muito importante a gente pensar que de 500 milhões de ações, ela já comprou 360 milhões. Então, falta um pouquinho ainda para completar. Esse projeto, se eu não me engano, ele vai até o último dia, perto do último dia do ano, tá? Deixa eu puxar aqui no programa de recompra de ações. O projeto vai até o dia 15/12, tá? Então, já tem mais um tempinho para recomprar as ações que ela precisa para fechar o projeto de recompra. E ela já anunciou também mais um programa de recompra de ações de 150 milhões nos próximos 18 meses. Algo extremamente importante porque as ações que vão ficar em tesouraria da empresa não vão receber dividendo, tá? Então, o rateio de dividendo ele fica maior para quem tem as ações, justamente porque tem menos ações para serem distribuídas os dividendos, tá? Então, é muito importante para nós. E aqui eu queria trazer para vocês uma informação super importante da Vale. Pessoal, lembra quando a gente estava falando da Vale, a gente falou que o minério de ferro ele impacta diretamente a parte da receita dela? Vamos pegar o EBITDA desse trimestre para vocês analisarem. Dentro da parte de soluções de minério de ferro, que entra minério de ferros, finos, pelotas e outros minerais ferrosos, a gente teve mais ou menos ali uma receita, tá, de 4,4 bilhões. Quando a gente pega a parte de metais de transição energética, essa parte de metais de transição energética seria a parte de níquel e cobre, tá? A gente teve uma receita de 379 milhões, tá? Então, realmente, pessoal, esses metais, por enquanto, eles não impactam diretamente na receita da Vale, tá, pessoal? Infelizmente, é algo que no presente não impacta tanto, mas no futuro vai impactar com certeza. Então, além disso que a gente está falando, pessoal, esses projetos de metais de transição energética, eles demandam alto investimento, isso é normal, tá? Vamos pegar aqui, ó, a parte de investimento dos projetos de soluções de minério de ferro. A gente tem aqui, ó, 755 milhões de dólares, tá? A gente tem 84 milhões de dólares, 67 milhões de dólares, tranquilo? Já quando a gente vem para a parte aqui dos metais de transição energética, a gente tem um investimento, um CAPEX projetado de 2,6 bilhões de dólares. Então, no momento, a Vale está investindo nisso, então no momento não vai dar resultado, mas no futuro é algo que tende a dar bastante resultado, justamente pelo alto investimento nesse setor. É como se a Vale estivesse diversificando um pouco, saindo só um pouco sobre o domínio do minério de ferro e expandindo um pouco as suas frentes. Pessoal, além disso, o que a gente consegue ver no balanço patrimonial da Vale, tá? É que a gente teve uma diminuição aqui nos passivos associados a Brumadinho, tá? Então, a gente teve uma diminuição nos passivos que está chegando ali próximo ao final. Então, aqui é um pouco dos relatórios da Vale, como a gente faz a captação dos relatórios, como a gente faz as análises, tá, pessoal? É claro que isso que eu estou falando aqui é com base em todos os parâmetros que eu estou mostrando para vocês, mas também com um pouco de background que eu trago para analisar a Vale, para analisar outras empresas que eu invisto há bastante tempo, tá? Além disso, pessoal, eu gostaria de fazer uma contextualização um pouco de cenário para vocês, tá? Pessoal, o que pode impactar hoje o cenário da Vale dentro do longo prazo? Boa parte da receita da Vale, pessoal, é fornecido para a China, tá? Então, grande parte da parte de receita da Vale, vamos pegar aqui, de 10,6 bilhões de dólares da Vale, 5,8 bilhões é vendido para a China. Então, mais ou menos 55% da receita dela é de origem chinesa. Então, uma crise chinesa impacta diretamente no resultado da Vale, justamente porque o minério de ferro, a grande maioria da sua utilidade é pela construção civil, pela parte de produção de automóveis, justamente para produzir o aço inoxidável, tá? Então, realmente, uma queda no setor imobiliário chinês, uma crise chinesa, impacta diretamente o resultado da Vale. É só você pensar enquanto empresa. Imagine que o seu cliente que tenha 55% do seu faturamento saia e para de comprar de você ou reduza a compra. Isso vai impactar direto a sua receita, porque está bem concentrado nesse cliente, tá? Então, o mercado chinês ele tem um impacto relativamente alto dentro do relatório da Vale. Então, uma crise chinesa pode impactar a Vale diretamente, tá? Como foi o caso, por exemplo, de quando teve a crise da Evergrande, né? Que, para quem não lembra, era uma empresa que ela teve ali o equivalente de dívida de mais ou menos 1,5 trilhões de reais, tá? Se eu não me engano era 1,7 para ser mais específico, tá? 1,7 trilhões de reais. E essa dívida era equivalente a mais ou menos 20% do PIB do Brasil dentro de 2022, tá? Então,
realmente uma crise imobiliária chinesa pode impactar diretamente no resultado da Vale. Agora, fazendo um pouco de contextualização, pessoal, da Vale em si, da sua precificação. Pessoal, eu considero que a Vale está bem descontada, tá? Eu acredito que uma empresa desse porte valendo R$ 67,00 é algo bem barato, tá? Eu vou explicar por quê para vocês. É claro que a gente não pode utilizar somente o cálculo de Benjamin Graham como parâmetro, porque para fazer o valuation a gente costuma utilizar o fluxo de caixa descontado. Mas eu gosto sempre de falar um pouco sobre o cálculo de Benjamin Graham quando eu vou fazer uma simulação. Então, o cálculo de Benjamin Graham, ele pega o VPA vezes o LPA. Então, você pega aqui o VPA vezes o LPA vezes 22,5 e o resultado você joga na raiz quadrada. Então, de acordo com o cálculo de Benjamin Graham, a Vale poderia valer até R$ 107,81. Então, ela teria uma margem aqui de segurança de mais ou menos 40%. Lembrando que ele considera aqui a DRE e o balanço patrimonial para fazer esse valuation. Ele não considera, por exemplo, o fluxo de caixa, tá? Como é o mais comum utilizado pelos profissionais de investimento. Além disso, eu gosto muito também de utilizar a própria fórmula do Barsi que ele utiliza para calcular o preço teto. Então ele pega o dividendo pago em média nos últimos 3 anos. Eu vou pegar só o pago no último ano, porque como é commodity, a gente está num cenário que commodity não está tão em alta, então eu vou pegar dentro do último ano somente, tá? Então ela pagou aqui R$ 4,03 por cota no último ano. Eu pego esse valor e divido por 6%, tá? Que é o mínimo que o Barsi aceita receber de dividendo. Então, eu vou chegar aqui no valor que ela poderia custar até R$ 67,30. Então, ela está um pouco acima, considerando esse dividendo que ela pagou nos últimos 12 meses. Mas eu, Leonardo, acredito que a Vale está num momento extremamente otimista para comprar. Se você é uma pessoa que não tem muito conhecimento dentro da parte commodity, recomendo que você comece com calma. Não se afobe na hora de comprar, não atropele o processo, vai com calma, mas lembrando que ela é uma empresa que oscila bastante as suas cotações, tá? Então, na minha análise, é uma empresa extremamente otimista, vou continuar comprando, assim como eu compro desde junho do ano passado, vou me manter comprando sempre cada vez mais. Quando cai, eu compro um pouco mais, quando sobe, eu compro um pouco menos, buscando sempre melhorar o meu preço médio nela. Esse programa de recompra vai ajudar bastante os dividendos futuros. E eu acho que é isso mesmo, né, pessoal? Não tem muito mais o que falar da Vale. É uma empresa que, para mim, está no cenário extremamente otimista, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Comenta aí o que vocês acharam, né? Se as informações que nós trouxemos foi pertinente para vocês. Deu para entender um pouco como a gente faz toda essa captação de dados, né? Talvez para quem é iniciante esteja vendo essa captação toda que a gente fez e todo esse relatório que a gente falou, parece um pouco atropelado, parece um pouco corrido, mas pra gente que já tem mais domínio, já tem mais conhecimento sobre o assunto, a gente consegue ver que não é algo tão atropelado, tá? Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, peço que você curte, comente e compartilhe para mais pessoas saberem sobre investimento. Se você quiser aprender a investir de maneira mais simplificada, quer aprender a entender um pouco desses relatórios, igual a gente está comentando aqui, você pode fazer parte do nosso grupo do Telegram, que ele é totalmente gratuito, você entra lá eu consigo ter um contato mais direto com você, tá? Se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, basta você acessar alguma rede social minha, que o link já vai estar lá. Se você quiser aprender a investir também de maneira mais simplificada, comigo te acompanhando através de ligações, você pode fazer parte da nossa turma de mentoria de investimento, onde eu pego você do zero e levo ao avançado, passando todo esse conhecimento, passando todas as informações e como você analisar uma empresa para você montar uma carteira de fato vencedora no longo prazo, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus.